Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de novembro. Apesar de ainda faltar uma hora para o fechamento do pregão, estou adiantando aqui porque eu não vou conseguir fazer a análise logo após o fechamento do pregão e, consequentemente, para pelo menos ter a análise do pregão de hoje, não ficar, por exemplo, ontem não teve porque eu fui fazer um evento em Franca. E hoje eu tenho um compromisso e eu não vou conseguir acompanhar ali o fechamento a partir das 18 horas do mercado e, consequentemente, não vou conseguir produzir essa análise de fechamento do pregão antecipadamente. Então, estou fazendo isso agora para a gente ter a análise de hoje aí e atender os pedidos de análise que vocês colocaram aqui na última análise de fechamento do pregão. Então, vou comentar nessa análise, além de falar do Ibovespa, mini índice, mini dólar, operação que a gente encerrou no pregão passado, comentar o encerramento aqui, e falando dos destaques de alta até o presente momento que eu olhei, como Embraer e RBR3, destaques de alta e de baixa dentro do pregão de hoje, relacionado a ações que estão dentro do índice Bovespa. Vamos lá, vamos começar aqui. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento, se ela de alguma forma for útil para você. No Ibovespa, nós temos um dia aqui de uma estabilidade, mais 0,14%, já foi lá embaixo, já teve um movimento que foi lá embaixo, está vindo para terminar o pregão aqui, mas com algo semelhante a um martelo. Mas independentemente do padrão dos candles aqui, que esse simboliza um padrão de possível recuperação, a confirmação seria na superação da máxima desse candle. O ponto mais importante é que a gente continua com o Ibov dentro de um movimento de baixa e de uma tendência de baixa. E a principal região de suporte abaixo da mínima que foi atingida aqui é a região dos 125.800 a 125.100 pontos. Essa região que o índice está, pegando um gráfico mensal, é essa região aqui, ó, que a gente pega esse último movimento, coloca aqui o Fibo para ver as retrações desse último movimento, a gente está em cima dos 127.730 pontos. Então é uma região importante de suporte, em conjunto com a média do gráfico mensal e a região aqui próximo da linha de tendência de alta. Então é uma região interessante, pensando assim, vou buscar aqui uma alocação de prazo maior sem aguardar nenhum sinal de alta. Colocaria menos capital aqui, porque ainda não está tão evidente, ou evidente assim que eu quero dizer, não tem um sinal, um rastro tão grande aqui, falando que já gerando um sinal de alta em um prazo menor. Nem no gráfico diário a gente tem isso ainda. E a outra forma que teria para buscar essa alocação seria, por exemplo, semana que vem, ter aqui algum sinal de alta assim, ó. Voltar, por exemplo, a fechar acima ali da média móvel do gráfico semanal exponencial de 10 períodos, ou preferencialmente acima até dos 130 mil pontos, seria um sinal mais relevante de subida. O mínimo seria quebrar a sequência aqui de máximas descendentes. Superou, a chance de poder arriscar algo para cima. E lembrando, o gráfico diário ainda continua na sua tendência de baixa. Primeiro nível de resistência aqui, na faixa ali do 128, 120. Depois o desafio seria essa máxima desse grande candle de baixa, que é um ponto de referência no sentido de enfraquecimento da tendência de baixa, ali na casa dos 129,647, e a região mais importante, 131,319, que superando esse patamar, o índice reverte a tendência. Seguindo para o mini índice gráfico aqui de 60 minutos, o que temos agora é um processo de recuperação. Essa última hora de pregão aqui, penúltima hora de pregão, vamos entrar na última hora de pregão, está gerando uma recuperação depois de ter perdido essa região aqui de lateralização, algo parecido aqui, dá para falar algo parecido com um triângulo simétrico, ou mesmo dá para também falar que numa região que foi mais testada, algo como um retângulo, rompeu para baixo. Na hora que veio aqui para bater e gerar sinal de baixa, não veio e está vindo para reverter aqui para cima. Beleza. Próximo pregão. Já considerando que a gente ainda vai ter mais depois desse candle aqui, mais 1h30 de pregão aqui para o mini índice. 1h25 minutos. Acima dessa região, eu olharia para o próximo pregão, se abrir aqui para cima dessa região, tiver acima desse patamar proporcionando sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, eu olharia mais para compra, principalmente de fundo ascendente, acima no patamar em torno de 129 mil pontos. Então é isso que eu ficaria atento para o próximo pregão. Chegou aqui, vou pegar um gráfico aqui de 10 minutos, chegou aqui nesse ponto aqui assim, tá? Tentou subir de novo, deu uma travada nessa região, gerou alguma sinalização para baixo, como por exemplo no G30, gerar um topo, focaria novamente em buscar a operação de venda de topo descendente para tentar pegar um movimento para essa região aqui de suporte novamente. Ó. Não só essa, mas essa aqui. Ó. O patamar ali por volta dos 128, 150.
tá? Enfim, mas teria que gerar algum sinal de baixa, que preferencialmente no mínimo num gráfico de 30 minutos, um sinal de baixa, para olhar mais para ponta vendedora. Seguindo para a gente olhar aqui para o dólar no dia de hoje, um dia de alta de 0,84%, deixa eu só tirar aqui a questão do ajuste, 0,84%, dólar tinha gerado um sinal de baixa no pregão anterior e agora está dentro de um sinal de alta, que inclusive superou a máxima desse topo, que foi gerada em 827, máxima de hoje 829. Então anula o topo e gera um viés ainda de alta para poder testar próximos níveis de resistência, como por exemplo 5.875 e a região dos 5.895. Então se sustenta acima da média, perdeu até essa mínima aqui, mas reverteu e anulou, então criou uma expectativa um pouquinho mais positiva. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o que nós temos aqui é o seguinte, ó, a gente teve aqui esse movimento, e essa subida aqui, ela quebrou essa estrutura de baixo. Agora está acontecendo um topo. Lógico que se passar a trabalhar no próximo pregão, gerando sinalizações de baixa abaixo dos 5.800, daria para olhar para topo descendente e venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas com essa recuperação aqui, trabalhando acima da média, se acontecer ou uma abertura aqui já acima dessa região, para cima pelo menos num patamar de 5.824, olharia mais para compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou mesmo, bate aqui nessa região dos 800, proporciona um fundo ascendente no G60 também, ou no G30, também focaria em buscar operações de compra aí no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações PTR4 no pregão de hoje apresentando uma leve alta de 0,27%, ainda pode mudar um pouco essa variação, mas o fato é que o ativo no pregão de ontem, depois que ela superou essa região aqui em torno de 36,49, ela anulou a tendência dela de baixa, ficou com a tendência indefinida e trazendo um viés de alta. Por quê? Porque pelo gráfico semanal a gente está tendo aqui um sinal de fundo e vindo para cima da média, apoiando um pouco mais a operação de compra de swing trade. E de que forma aconteceria essa operação de swing trade? Depois desse movimento de subida, deu uma lateralizadinha aqui, se ficou esse candle, mais dois aqui tentando cair, não cai, gera pivô de alta, aí ó, olha, seria mais para a próxima semana, porque a gente vai partir, próximo pregão dessa quinta-feira vai ser o último pregão da semana. Então gerando ali um pivô de alta na próxima semana, possibilidade de trabalhar na compra. Outra alternativa seria num gráfico aí de 120 minutos, se lateralizar um pouquinho mais aqui, ó, não aguardaria os três candles, né, que eu comentei ali, mais dois candles do diário. Se gerasse aqui, ó, abre caindo, bate ali aqui na média, gera um sinalzinho de alta aqui, também apoiaria buscar uma compra ou com stop aqui ou abaixo dessa mínima aqui. Seriam as alternativas aí de buscar alguma compra ainda nesse atual movimento de subida da Petro. Essa região dos 37 a 37,20 é uma região importante de preço, é uma região aqui de resistência de um fundo anterior. Acima disso, o próximo nível vai ficar nos 37,70 a R$ 37,90 para a PTR4. A Vale 3 está vindo com um pregão de hoje também de recuperação, teve uma leve queda, está aqui subindo 0,4, mas o pregão de ontem machucou bastante. Já tinha gerado um sinal ruim, que é de tendência de baixa quando perdeu essa região, de anular um sinal de alta no gráfico semanal, de trazer um viés mais de baixa, continua dentro desse viés de baixa, dando tendência de baixa, por mais que tenha gerado esse candle aqui, a superação da máxima dele, para quem quer uma compra para tentar pegar um repique de alta, um movimento de recuperação, é uma operação com risco maior, porque a tendência já é de baixa, stop ficando aqui ou mesmo aqui abaixo dessa mínima, para tentar pegar algo para cima. Quais seriam os pontos de resistência? 59,35 e depois a média que está nesse momento em torno dos R$60. Então um ativo que dentro do que está acontecendo, dentro do cenário foi montado, subida fraca aqui, seguida de topo descendente, olharia mais para venda de swing trade no papel. Não para o próximo pregão, né? Depois justamente de uma correção que eu acabei de mencionar aqui. Operações Pomo 4, encerramento da posição comprada, bateu no objetivo no pregão de ontem. Essa operação de Pomo 4 proporcionou aqui, deixa eu só pegar no meu controle aqui, proporcionou um ganho. Esse ganho foi de 6,86% e um crescimento, e gerou um crescimento sobre o capital total de 0,86%, essa operação de Pomo 4. E olha que ela quase aqui chegou no objetivo, a gente tinha entrado aqui assim, quase bateu no stop e veio forte para cima, proporcionou até um novo sinal de entrada, eu tinha comentado isso dentro da análise que até já está disponível aqui, que é as oportunidades de swing trade, né, falando da posição que eu já tinha aberto neste ativo. Então foi a operação que foi encerrada em Pomo 4.
Destaques do dia, nesse momento, Embraer com alta de 5,28%, segue dentro da tendência de alta em todos os prazos operacionais, conseguiu romper essa região, acelerou bastante, ameaçou queda, reverteu isso, essa reversão cria uma expectativa de se ter mais, em média, do que acontece, né? Que é certeza que vai acontecer. Em média, acontecer mais duas novas máximas em relação a esse pregão, ou seja, o próximo pregão supera essa máxima e o outro supera a máxima desse aqui. Duas novas máximas, a expectativa, tá? Não é uma certeza que vai acontecer e também não significa dizer que essas duas novas máximas aqui são dois pregões de alta. O contexto é favorável, para quem está comprado pode botar o stop abaixo dessa mínima aqui, que R$ 53,25, um ponto de stop de proteção de lucro para quem está comprado no ativo. Para quem está de fora, o ideal é uma correção um pouquinho maior depois de ter saído dessa região aqui, sinalizações de alta, seja na média, seja na retração do Fibonacci desse movimento de subida aqui, traz oportunidade de compra nesta ação. Pelo gráfico de 120 minutos, a gente vai conseguir perceber que ela gerou um bom fundo ascendente no pregão de hoje, logo na abertura, fazendo até um gapzinho de alta e disparou aqui para cima. Para mudar a tendência do 120, tem que perder essa região que é justamente aquele patamar que eu comentei ali do 53,26, 53,25 ponto de stop. E RBR3, ação que está caindo 6,55%, já vem dentro de uma tendência aqui de baixa e tentou aqui minimizar essa tendência, voltando para cima das médias, mas já tomou pancada, já perdeu essa mínima, então segue dentro de um viés de baixa o papel. Quem estava comprado de alguma forma, essa perda desse fundo anterior aqui é um stop de uma posição comprada. Para abrir compra nessa ação mesmo, que seja só de swing trade, eu olharia para a entrada somente de sinais de alta acima num patamar de R$ 43,50. Abaixo disso, nada feito, e olharia até um pouco mais para buscar operações de venda nesse ativo. Outra ação, o YouTube 4, falando aqui de banco, o YouTube 4 que vinha dentro de uma tendência de alta mais fraca, anulou essa tendência no pregão de ontem, perdeu a mínima desse fundo anterior, pregão de hoje caindo 0,29%, perdendo esse nível de suporte, gerando um topo descendente no gráfico semanal e criando expectativa de poder ter algo mais para baixo, olhando até aqui para o gráfico mensal dela, ó, a gente já está dentro do movimento de baixa no ativo. Então tem suporte imediato aqui por volta dos R$ 34,00, número redondo 34,10 a R$ 34,00, e abaixo disso a média que está em R$ 33,40, que vai subindo gradativamente. Mas essa seria a faixa de preço mais provável de ser testada no ativo. O que isso significa? Que a operação de compra está com risco maior nesse papel, o cenário está um pouco mais para venda, basicamente retoma a tendência de baixa de curto prazo, tentou subir de maneira fraca, gerou sinal de baixa, dá para se tentar pegar algo para baixo em busca dos níveis de preço que acabei de mencionar ali pelo gráfico mensal. Depois de YouTube 4, Bitfoot, né, futuro aqui do Bitcoin, a gente tem uma tendência de alta muito forte, foi solicitada a análise aqui desse ativo, acredito que pode ter sido um pouco mais olhando para a operação aí de day trade, mas de maneira geral, tendência de alta, movimento de subida, e aí olhando para day trade no gráfico de 60 minutos, a gente teria aqui, ó, ainda não é dos melhores gráficos em termos de operar o day trade, mas olhando para o gráfico de 60 minutos, testou a média, subiu, ou seja, testando a média, gerando sinalização de alto, foco em buscar compra. Testou a média, gerou sinalização de alto, foco em buscar compra. O que está acontecendo agora? Testou a média e já gerou nova mínima. Então é algo diferente do que aconteceu aqui para trás. Ó, respeitou a média, aqui também fechou abaixo da média e não fez nova mínima, aqui já fez. Então se abre e cai no próximo pregão, olharia um pouquinho mais para venda, principalmente abaixo dessa região aqui, ó, de topo descendente, gráfico de 15, 10 minutos, quanto da liquidez, ali abaixo dos 519,760. Isso seria o mais interessante na minha opinião. Bateu aqui no próximo pregão e gerou sinalização de alta no G60, voltando para cima da média, olharia para compra novamente, né, dentro aí do Bitfoot, né, do Bitfoot não, Bitfoot é a série histórica do Bitcoin, né, aí tem que olhar o contrato certinho, que é o BitX24. Aqui, perdendo essa mínima que está localizada nos 506,240, isso anula aí a tendência de alta pelo intraday, principalmente uma tendência um pouco mais relevante, que é a do gráfico ali de 60 minutos, pode até usar um gráfico de 120 minutos também, mas de maneira geral, ativo que nesse momento está em tendência de alta não só pelo intraday, falando do gráfico 60, mas também pelo gráfico diário, a tendência de alta aí no curto prazo. Só que com um movimento mais
prolongado para cima, um pouco mais esticado para cima, que favorece ter alguma correção. Por isso eu ficaria atento se o mercado confirmar ali o que está acontecendo nesse final de pregão, confirmar a movimentação para baixo do nível que eu comentei, olharia para a venda aí de day trade. Braskem, BRKM5, está dentro de uma tendência de baixa, não só pelo gráfico diário, mas pelo gráfico semanal também. Olhando para um gráfico mensal também, o cenário é negativo. Ó. Olha essas linhas aqui, que era um canal de alta aqui no semanal, ó. Era um canalzinho de alta que foi lá, estourou para cima, voltou para dentro. Aí depois que perdeu esse canal aqui, ó, veio e testou como resistência aqui e aqui, e afundou. Então o papel está dentro de uma tendência de baixa, em diferentes prazos operacionais, vou até tirar isso aqui já. Em diferentes prazos operacionais, olhando para o gráfico diário, deu uma esticada para baixo, eu estou pensando em comprar porque ficou barato, esticou muito, eu botaria pouco capital se for fazer algo nesse sentido de superar a máxima do pregão de hoje, superar os R$15,43, colocar o stop um pouco aqui para baixo ou na volatilidade do ativo, tentando pegar um movimento para média ou para retração desse movimento aqui de queda. Então, a alternativa principal aí de uma possível operação contra a tendência desse papel. A favor da tendência, a gente olha um pouco mais com carinho no movimento de subida para planejar a operação de venda nessa ação. É um ativo que eu não teria posição de prazo mais longo nesse momento, não vejo motivo nenhum para estar posicionado no papel, graficamente falando, tá? E pela questão de se ter ativos melhores do que esse papel, na minha opinião. POSI 3, ação com liquidez um pouco mais baixa, mas tem aqui ainda, dá para ver pelo gráfico diário, uma tendência de baixa, volta para baixo das médias, média já cruzando aqui para baixo, movimentação mais lateral, depois de uma queda um pouco mais forte, perda dessa mínima amplia a chance de queda desta ação. E ainda considerando que o gráfico semanal já montou um topo descendente ali ao testar, ao fechar uma vez acima da média, volta para baixo, já montou um topo descendente. Então a expectativa é que essa ação venha afundar para perder a sua mínima aqui dos R$ 5,53. Então um cenário gráfico ruim para se pensar em alguma compra em POSI 3, na minha opinião. E o que melhoraria o cenário gráfico dessa ação? Ela voltar para cima da região das médias, enfim, para cima da região em torno de R$ 6,20 e passar a proporcionar sinais de alta como fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário. E por último aqui é Ter 3, que esse sim tem uma liquidez ainda baixa mesmo, e aí esse aqui eu evitaria qualquer posição relacionada a swing trade. É um ativo que eu nem vou comentar em relação à tendência do gráfico aqui do diário, que é bem bagunçado os movimentos. Dá para se falar, mas não faz sentido, porque eu não quero apoiar isso. Quero fazer swing trade nessa ação, não animaria. Olharia para um prazo maior. E olhando para um prazo maior, se eu pego o gráfico anual, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui a questão do ajuste, né? Aí. Se olhar um gráfico anual, deu um movimento grande de subida, rompeu essa máxima aqui, foi lá, perdeu força, voltando para baixo da média, está com candles descendentes. Então, para um longo prazo, não está tão legal, não está apoiando o compra. Poxa, Dalton, mas está ainda dentro desse grande movimento de subida. Ótimo. Então, qual seria um ponto interessante para pensar em avaliar ali algum sinal de alta no semanal, no mensal, para apoiar, arriscar uma compra de prazo mais longo? Aqui é a região dos R$ 4,50, 61,8% de toda essa subida, tá? Na faixa dos 5,16. Se olha para um gráfico mensal, dá para perceber a dificuldade, né? Bate na média, as médias cruzam para baixo e aí começa. Testa a média, cai, se aproxima da média, cai, testa a média, cai. Então, por enquanto, não tem um rastro aqui no gráfico que mostre força por parte dos compradores nesse ativo, pensando no prazo mais longo. Então, não teria esse papel em carteira, não estaria interessado em comprar, pode até subir, mas não vejo nenhum motivo apoiando essa compra. Tá? Então, é um ativo que eu ficaria mais distante desse papel. E se fosse para ter posição em algum momento, eu aguardaria algum sinal mais relevante, principalmente pelo gráfico mensal, e mais próximo possível da região dos R$ 4,50. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço. Lembre-se de colocar aqui nos comentários o ativo que você quer que seja avaliado no próximo pregão. Que, na realidade, eu não vou conseguir fazer análise de fechamento no próximo pregão. Amanhã eu vou pegar ali no horário ali do almoço, vou pegar a estrada para Brasília, vou passar o feriadão lá em Brasília. Tá? Então essa é a última análise de fechamento do pregão desta semana e volto na segunda-feira com a análise de fechamento do pregão. Beleza? Um grande abraço, um ótimo feriado para vocês, um excelente final de semana também após aí o feriado. Até mais.